Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria enorme termos aqui na nossa casa nossos irmãos encarnados e desencarnados. Quando a gente fala em irmãos, é irmãos em Cristo. Irmãos naquilo que Jesus nos ensinou, no caminho que Ele nos mostrou. Por isso, irmãos, a humanidade deveria ser toda irmã. Hoje nós vamos ter uma palestra que é sobre o Natal na visão espírita, e eu tenho certeza que ela trará um outro olhar sobre o confraternizar. A palavra confraternizar, que vem do latim fraternizar, aquilo que vem do irmão, quer dizer, quando a gente se congraça com o irmão, parece que a vida ganha outra cor, outro sentido. Parece que daí realmente o amor ressurge. E hoje à tarde eu estava pensando justamente que clima é esse de Natal? O que as pessoas buscam? Eu vejo um movimento incessante de carros chegando, o pessoal entrando em férias. Que bom, né? Que bom descansarem de um ano turbulento, outros correndo para as lojas comprarem os seus presentes, porque querem agradar uma terceira pessoa, e isso também é muito bom. Muitas vezes nós só julgamos assim, o pessoal só pensa no material. Não, toda vez que eu vou comprar um presentinho, eu vou com amor, com carinho, com vontade de que o outro fique feliz, não é? Isso é uma expressão do amor também. Então nós às vezes demonizamos algo que faz parte da nossa cultura, mas que pode ter um lado tão bonito. Quando damos com amor, quando fazemos a troca, quando também pensamos na caridade, quando também olhamos o amor pensando que o amor é tão fácil para aquele que está do nosso lado, para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa mãe, sobrinhos, netos, e para aquele que pensa diferente. Como é que é o amor que nós temos aqui dentro guardado? Eu vou convidar vocês a uma reflexão desse tamanho. Eu acho que muitos aqui já foram ou são avós, e é muito interessante, ou são pais, que quando você tem 2 filhos, você diz, meu Deus, é um amor que não cabe na gente. Não tem mais amor que brota aqui de dentro. Aí nasce um 3º filho. Imediatamente se apaixona por aquela criaturinha e pensa, mas de onde é tanto amor? Daqui a pouco vem os netos e vem esse mar de amor de novo. Então nós somos uma fonte inesgotável de amor. E essa fonte inesgotável vem justamente dessa centelha divina que habita cada um de nós. E por que a gente vai economizar então? Se dá para espalhar o amor. Que nesse final do ano a gente só tenha claro isso. Vou dar aquilo que eu estou cheio, vou dar daquilo que eu tenho de mais precioso, que é o acolhimento, a bondade, a caridade, o amor fraterno. Antes de nós começarmos com a nossa palestra, eu quero lembrar que hoje é o nosso último encontro desse ano, mas nós esperamos vocês a partir do dia 5 de janeiro com a palestra e algumas outras atividades, como os estudos na casa, o tratamento e cirurgia espiritual presencial e à distância. Vocês, por favor, acompanhem as nossas redes sociais. Pelo Facebook, está lá, é Caminho de Luz Itaquá, não é? Então, vocês acompanhando, as informações vão estar mais precisas. Sejam todos sempre muito bem-vindos à nossa casa. E agora, como é de costume, eu quero pedir a todos que relaxem um pouquinho o corpo, que comecem um processo de pensar assim, nesse amor imenso que eu tenho, na paz que eu quero, no compartilhamento necessário para que a gente se fortaleça um com o outro, que pense um pouquinho nas festas de fim de ano, agradecendo se eu vou poder ter uma festa, mas também com o coração aberto para poder proporcionar alegria àqueles que cruzarem comigo e que talvez nem possam ter nenhuma reunião, quanto mais uma festa. Vamos elevar nosso coração ao nosso mestre e amigo Jesus, porque Ele sim vai estar presente na casa de cada um de nós, independente de onde moramos, independente do que fazemos, porque Ele sempre nos acompanha. Ele sempre está nos nutrindo, assim como os nossos mentores espirituais. Vamos deixar nosso coração ouvir a sua voz. Vamos ficar quietos para poder intuir que mensagem linda é essa. E que psicosfera maravilhosa começa a se tornar nesse mês de dezembro em que todos
começam a pensar em Jesus. Há encenações sobre o nascimento, há cultos, há missas, existem encontros, e tudo isso faz com que a gente relembre aquele que veio para cá, trazendo a fórmula do amor. Então vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Convido agora a Vera, então, a proferir a palestra, e na sequência nós teremos o passe de energização. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente à nossa casa, para a nossa última atividade do ano. Não é uma palestra, é uma conversa, na verdade. Vamos refletir juntos alguns pontos sobre Natal e Ano Novo e o que ele representa na visão espírita. Então, a todos nós, que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa noite, os que estão presentes aqui, os que estão em casa nos assistindo, espero que muitos também. E eu quero depois, no final, postar no nosso grupo essa pequena reflexão que eu fiz aqui. Por quê? Porque tem perguntas que nós vamos ver aqui na medida que formos analisando aqui, que vai valer a pena todos nós pararmos nessa semana entre Natal e Ano Novo para realmente refletir sobre isso. Porque esse é o intuito nesse momento, nesse ano e início do próximo. Então vamos começar contando uma pequena história. Conta que certa vez uma família bem humilde, esposo, esposa e 3 filhos, bem humildes mesmo, e eles estavam se preparando para o Natal. Porém, esses pais, eles não conseguiriam comprar brinquedos para as crianças, porque eles não tinham condição financeira. E é o que a mãe, muito amorosamente, pediu aos filhos: que cada um preparasse um pequeno presente, que não fosse presente material, mas que tentasse pensar em algum tipo de presente que fosse legal para todos os familiares, para ser o presente de Natal. E aquele presente seria entregue na noite de Natal. E foi o que as crianças fizeram. E na noite de Natal, eles reunidos na mesa simples, conforme as condições dele, começaram a entrega de seus presentes. O filho mais velho prometeu ser mais obediente e ajudar mais a mãe em casa. O filho do meio prometeu não brigar tanto com os irmãos. E o filho pequenininho, meio choroso, porque ele não sabia muito bem o que significava dar presente, então ele não sabia como que ele ia, o que ele podia oferecer. Ele falou que ele só podia dar amor para as pessoas daquela casa. Então, esse Natal foi celebrado dessa forma, sem presentes físicos, mas aquele Natal foi lembrado por toda a vida daquelas pessoas, como o Natal mais especial, porque naquele Natal estava presente realmente o espírito natalino. Quando eu estava lendo essa história, para fazer essa apresentação, essa conversa aqui hoje, eu lembrei de uma situação que eu vivi na minha vida. Não era época de Natal. Entretanto, quando eu tinha acho que uns 6 para 7 anos mais ou menos, um dia eu achei lá em casa, dentro do guarda-roupa, uma boneca guardada. E aí,
Daí eu queria ver a boneca, né? Porque imagina, uma menininha, eu queria boneca, eu queria ganhar aquela boneca, porque ela estava escondida no guarda-roupa. Aí minha mãe veio me dar a boneca, né? E daí o que ela falou pra mim? Ela falou que eu estava ganhando aquela boneca porque de nós três, dos irmãos, os meus 2 irmãos, eles destruíam tudo que eles ganhavam. Roupas, brinquedos, não durava nada na mão deles. E eu não, eu cuidava de tudo que eu ganhava. Então aquela boneca era um merecimento por eu cuidar das coisas. E aí eu pensei, gente, eu não me lembro dos brinquedos que eu ganhei no Natal e no Dia das Crianças, mas eu me lembro daquela boneca que eu ganhei. Aquilo eu nunca me esqueci. E mais porque pelo reconhecimento de eu ter ganhado aquela boneca por uma atitude que eu tinha de ser cuidadosa. E ainda mais vindo de uma pessoa que não costumava, não costuma fazer isso, e reconhecer. Ela tende mais a ser criticada do que reconhecer. Então aquilo foi extremamente especial. Tanto que eu nunca esqueci. É a mesma, é no mesmo formato disso aqui, o espírito natalino. É exatamente assim. Então, o Natal, ele vai muito além dessas tradições materiais, né? Ele é um convite de reencontro. A Maria Helena acabou falando um pouquinho do que eu estava pensando sobre essa reflexão, né? Ele é um reencontro de amor entre as pessoas, através de quem? De Jesus, que veio aqui, que foi o maior presente que a gente já recebeu, né? O maior presente que a nossa humanidade, que o nosso planeta recebeu. E a doutrina espírita, ela não se prende a debates sobre datas históricas ou coisas assim. Por quê? Porque ela compreende que isso não é tão importante. O mais importante não é o dia exato que Jesus nasceu ou coisa assim, mas é o valor moral e espiritual que isso representa. E é interessante que Natal e Ano Novo são próximos. O Natal no dia 25 e o Ano Novo no dia 31. E eu li isso na palestra do ano passado que eu fiz também sobre o Natal, que não foi por acaso que os espíritos benfeitores colocaram essas 2 datas próximas uma da outra, porque uma representa a reflexão e a outra representa o impulso para você tomar uma atitude de melhoria. E a gente vai ver isso no decorrer hoje, que é bem assim que vai acontecer. Então, vamos falar um pouquinho sobre Jesus como guia e modelo. Allan Kardec, ao apresentar Cristo como guia e modelo da humanidade, nos lembra que suas missões atravessam séculos, eternidade. E é interessante, né? Quem é que é lembrado, quem é que consegue chegar com a sua mensagem a um mundo, a um planeta inteiro. Jesus Cristo conseguiu isso. E é lembrado por quantos anos já? Né? Então, isso é um espírito natalino. O espírito encarnado é convidado aqui a revisar um farol e analisar essa luz que Jesus trouxe. Então, Natal o que é? Reflexão. Muitas vezes, nessa época, as pessoas falam que há muita hipocrisia. O comentário da Maria Helena foi muito interessante até, né? Porque existem pessoas, às vezes nós mesmos fizemos isso muitas vezes, de achar que é uma hipocrisia o fato de você ir lá comprar um presente, quando durante o ano inteiro você brigou com a pessoa e de repente no Natal parece que esquecem tudo e se dão presente e se abraçam. Mas não, olha a importância de fazer isso, mesmo que seja somente no Natal, porque é uma sementinha que está sendo plantada ali. Mesmo que amanhã, depois, volte a contenda ou coisa assim, aquela semente naquele momento foi plantada. E de certa forma ela vai ser relembrada em algum momento. Que não vai ser todo mal. Então, não vamos entender como hipocrisia isso, e sim como um momento de paz, vamos dizer assim,
um pequeno momento de acalento. E o planeta, ele vibra muito mais bonito nessa época. Ele vibra muito mais forte. Ele vibra muito mais alegre. É muito mais barulhento, mais de alegria, de festa. E não só aqui, né? Uma vez eu ouvi uma palestra que os desencarnados também comemoram o Natal. E, inclusive, eles vêm nos visitar no Natal. Então, na noite do dia 24 para o dia 25, vamos lembrar de quem já nos deixou na Terra, conversar um pouquinho com eles, porque com certeza eles vão nos ouvir. E o que eu trouxe aqui? Para a gente começar uma pequena reflexão de Natal, da importância dele e do que nós vamos fazer daqui para frente, algumas perguntas. Por exemplo, a primeira aqui: como será que eu vivi as lições de amor e caridade em 2025? Vamos tentar analisar isso. Como foi que eu vivi as lições de amor e caridade durante o ano de 2025? E como será que eu posso fazer melhor para 2026? Será que eu fui caridoso? Será que eu deixei o ano passar e não fiz nada? Cada um tem sua resposta. E eu tenho permitido que a luz de Jesus inspire minhas atitudes? Ou eu tenho só passado pelos dias sem qualquer reflexão nesse sentido, sem qualquer inspiração? Eu faço do meu jeito e esqueço dessa inspiração de Jesus e vivo conforme a minha própria inspiração, ou conforme os meus instintos, né? E quanto à fraternidade, será que eu tenho orientado minhas relações de forma fraterna? Ou como foi isso tudo em 2025 para mim? Eu acho que vale a pena nós refletirmos. Quando eu estava estudando, eu tinha várias perguntas, não eram só essas três, eu peguei essas três só. E é por isso que eu quero passar no grupão também, para que vocês consigam revisar isso, refletir novamente nessa semana, que vale a pena. Jesus representa o quê? Um nascimento simbólico. E essas três perguntas aqui, se nós formos parar e refletir, nos dará a oportunidade justamente disso, desse significado do Natal como um renascimento simbólico. Na ótica espírita, o nascimento de Jesus representa algo interior, então, não é exterior, é uma oportunidade de renascermos espiritualmente. A cada Natal ouvimos muito o termo nascer de novo. E é isso que nós temos que procurar fazer. Não é só passar pelas festas e comes e bebes e praia e viagem e férias. A gente precisa cuidar da nossa parte interior nessa época também, né? Muito mais forte do que fizemos durante o ano. Então, somos convidados a nascer de novo com o quê? Nos nossos sentimentos, nos nossos hábitos, na nossa postura diante da vida. Se nossa postura diante da vida continuar a mesma que foi em 2025 para 2026, teremos algum tipo de mudança? Não. Vamos permanecer exatamente como fomos em 2025. Então, algum tipo de mudança precisa acontecer. Esse é o espírito de evolução. Nós precisamos evoluir. Mesmo que seja uma gotinha no meio do oceano, temos que tentar evoluir. E esse renascimento não acontece num único dia. Então não vai ser na semana do Natal, no dia do Natal. Mas ele começa a partir do momento que nós realmente decidimos. A palavra decisão aqui é muito importante. Decidimos deixar para trás tudo que não é bom para a nossa evolução, como ressentimentos, como mágoas, como egoísmos, como vícios que não são bons nem para a saúde material, nem para a parte espiritual. Tudo isso nós precisamos dar espaço
para sentimentos mais nobres, para sentimentos mais elevados. E é por isso que nós temos que nos perguntar agora, como foi 2025? E como eu quero que seja 2026 em relação a isso. Outro ponto importante que, ao estudar nessa reflexão aqui, foi levantado: caridade, que também é um espírito natalino. Como foi a nossa questão em relação à caridade em 2025? O Natal se torna muito mais autêntico quando nós transformamos prática de amor. Nada mais é do que a caridade. Caridade é o quê? Nada mais do que prática de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo reforça isso, que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque é a essência do Natal, caridade. Então, também temos que analisar essa questão. Quanto nós fomos generosos durante o ano de 2025? E não estamos falando somente de parte material, de doação disso, não de assistencialismo, mas de caridade no sentido de um abraço que você possa dar a uma pessoa que esteja precisando. Dizem que o melhor presente que nós podemos dar a uma pessoa é o nosso tempo. Quanto tempo de vida nossa nós dedicamos a outra pessoa? Com uma visita, com uma escuta atenciosa. Muitas vezes a gente fala que, mas aquela pessoa passou por uma dor e eu não sei o que dizer para ela, então eu nem vou chegar perto. Às vezes a pessoa não quer que se fale nada, ela só quer ser ouvida. No luto é muito comum isso. Chega um momento que as pessoas não querem saber mais da tua dor, elas se cansam, e é quando você mais quer falar sobre aquilo, e você encontra poucos ouvintes, quando encontra. Então, uma ajuda silenciosa às vezes pode ser muito mais poderosa e muito mais, vamos dizer assim, boa do que até uma ajuda material. Pode ser uma transformação muito maior, muito mais transformadora do que grandes presentes materiais. Esse é o resumo do Natal. É essa reflexão, analisar o quanto nos doamos, o quanto nós melhoramos em 2025 e o quanto nós ainda temos que melhorar e em que pontos nós temos que melhorar. O que nós precisamos ainda fazer e o que nós vamos fazer em 2026. Temos essa semana para fazer essa análise. Assim como nós fazemos nossas metas materiais, que também são importantes, né? Não dá para dizer que não são, nós também temos que fazer as nossas metas espirituais. E nós esquecemos muitas vezes isso. Quantas vezes nós nos preocupamos somente com as metas materiais? Acho que a maioria da vida nós fazemos isso. Nos preocupamos com planejamento material e esquecemos do planejamento espiritual. Esse é o resumo do Natal. E o Ano Novo, que é o segundo ponto aqui. O que será que o Ano Novo representa na visão espírita? Representa renovação, reforma íntima e uma palavra muito importante aqui, responsabilidade. Vamos ver por que representa uma responsabilidade. Vamos comparar o Ano Novo da seguinte forma. Quando nós somos crianças e nós começamos o nosso ano letivo na escola, nós começamos com um caderno novo, sempre. E esse caderno, no começo, nós temos um capricho nesse caderno que é impressionante. É desenho, é letra bonitinha, é um cuidado com aquele caderno, não arranca folha, não faz nada. Só que à medida que o tempo vai passando, a maioria de nós vai relaxando. Relaxa a letra. Começa a arrancar folha do caderno, você já ouve uns rabiscos ali no caderno, já se desleixa, esquece daquele cuidado inicial e deixa aparecer todos os rabiscos, e quando chega no final do ano, parece que nem foi a mesma pessoa que escreveu durante aquele ano todo naquele caderno. De tamanha diferença. O Ano Novo é assim.
é como um caderno novo. Só que diferente da escola, nós podemos recomeçar a página, uma nova página, de uma forma bonita, com uma caligrafia perfeita, sempre que quisermos. Não é só no começo do ano. Nós temos todo o nascer do sol para fazermos isso. E o Espiritismo nos lembra disso. A vida é tão generosa que ela nos dá essa oportunidade diária. Ela nos dá um pôr do sol para reflexão, que seria como o Natal, que nós refletimos, e um ano novo, como o nascer do sol no dia seguinte, para recomeçar. Então, ele oferece essa oportunidade contínua de retorno ao que é bom para nós, ao que é harmonioso para o nosso espírito. Se errei ontem, se você errou ontem, reconheça o erro, mas não se martirize por ele, apenas recomece. Agora, é importante o reconhecimento justamente para você conseguir entender que você precisa fazer diferente, porque senão você vai fazer igual. Então isso é muito importante. É como uma semente da mudança. Nós temos uma semente na mão. Conta uma história que um homem desejava mudar de vida. Realmente ele queria mudar de vida, mas ele estava sempre adiando isso. Passou anos da vida adiando isso. Até que um dia um espírito benfeitor o visitou em sonho. E no sonho ele entregou essa semente dizendo: eu quero que você plante essa semente amanhã. Amanhã. E ele respondeu em sonho: sim, eu plantarei amanhã. Só que quando ela acordou, esqueceu de tudo isso. E assim os dias foram se passando. Mais para frente, um certo dia, o benfeitor voltou e encontrou a semente ainda guardada. O homem, nós, homens encarnados, o que fizemos com isso? Inventamos desculpa, tentamos nos justificar, talvez dizendo que o momento ainda não tinha chegado, estava esperando o momento certo, agora não é hora, agora eu tenho que curtir a minha vida, então ainda não é hora de eu me voltar para o lado espiritual. Coisas desse tipo. O benfeitor então sorriu e disse: meu amigo, o momento certo é sempre agora, nunca é amanhã, pois a semente só cresce quando encontra coragem para ser plantada. Então aqui a palavra coragem me chamou bastante atenção. Tem aquela frase, seja forte e corajoso. A gente precisa de coragem para a mudança. A gente precisa de atitude. Não adianta você dizer eu quero mudar, mas não mexer uma palha para isso. As coisas não vão vir. Tem que ter coragem, tem que ter atitude. E essa história representa essa reforma íntima, que ela realmente começa somente quando nós decidimos por começar ela. E a reforma íntima, então, é uma responsabilidade, é uma virada de chave que nós precisamos fazer. E o ano novo costuma ser associado a isso, a novas metas, a esperanças, a expectativas. Só que o Espiritismo, ele nos convida a olhar de uma forma um pouco mais com maturidade essa questão espiritual. Porque às vezes nós, de novo, olhamos somente o material, esquecemos do espiritual. E mesmo quando lembramos do espiritual, ele dura pouco tempo. É como aquele caderno citado. No começo é bonitinho e depois a gente vai se desleixando. Só que essa disciplina precisa acontecer diariamente e sempre. Ele fala da ilusão de uma mudança externa. Mudança de calendário por si só, então, não transforma ninguém. Não vai ser do dia 1º de janeiro de 2026 que eu vou virar a chave e dizer assim, não, agora eu sou uma nova pessoa. Nós só vamos conseguir mudar aos poucos se mantivermos atitudes ou tivermos atitudes diferentes da que nós tivemos em 2025 que não foram boas.
Porque, claro, também temos atitudes que foram boas, né? Não vamos dizer que nós erramos em tudo, porque não é possível isso, né? Então o ano chega para que nós possamos fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de atitude, de responsabilidade, como falou o termo ali, de constância. Nós precisamos ser constantes nisso. E não como um aluno que não é constante do começo ao final do ano. Nós precisamos ser constantes nas nossas metas de melhora, tanto materiais quanto espirituais. E a mudança, ela é pessoal, ninguém vai mudar por mim. Eu posso implorar para uma pessoa, um ente querido meu, por um amor meu, tentar mudar, ser melhor, fazer diferente, não faça mais isso. Eu não consigo. Ninguém muda ninguém. A mudança é pessoal, é íntima e é silenciosa e precisa ser constante. Então, eu queria chamar a atenção muito para essa palavra constante, porque acho que de tudo que eu li aqui, o que mais a gente esquece é isso, é de manter a constância das nossas decisões em relação a melhorias. Nós vamos esquecendo no meio do caminho disso e vamos relaxando, como no caderno. Então, esse é o convite que o Ano Novo faz, é essa reforma íntima. O Natal nos convida à revisão e o Ano Novo nos convida à ação. Quais hábitos deseja abandonar, afinal de contas? Em que pontos será que eu preciso melhorar como espírito imortal? E quais virtudes eu gostaria de desenvolver para poder trabalhar mais pelo meu espiritual, pelo espiritual das pessoas ao meu redor? Essa reforma, então, é construída com esses 3 passos, mas sem pressa. Não adianta nós queremos fazer tudo num dia, porque nós não vamos conseguir. É a mesma coisa que uma pessoa que começa a fazer exercício físico hoje, ou fazer um regime hoje e quer emagrecer em 10 dias, ou quer perder peso em 10 dias fazendo exercício. Não vai acontecer. É muito gradual e é com disciplina, é com constância que só conseguimos isso. Senão, não vamos conseguir. Aqui é a mesma coisa. Outra coisa bem importante que foi comentada aqui é: nós temos que ter gratidão pelo ano que passou, mesmo que esse ano não tenha sido dos melhores. Por quê? Porque mesmo com as lutas, o ano anterior, o ano de 2025, nos trouxe aprendizados valiosos. Então o Espiritismo nos ensina isso, que nada ocorre por acaso. Tudo, ou melhor, tudo que ocorre, ele vai ser usado como uma finalidade educativa. Mesmo os erros que nós cometemos, eles serão utilizados como finalidade educativa para o ano de 2026, se nós conseguirmos fazer essa reflexão e enxergarmos isso. Então, por isso, a gente precisa também cultivar a gratidão, porque com ela nós vamos ser gratos até pelas lutas que nós passamos, e com isso nós vamos ganhar mais força e serenidade para o ano de 2026, para as novas lutas que virão, e que elas sejam, que nós saibamos fazer de uma forma um pouquinho mais serena. E o que isso é o que, afinal de contas? É planejamento espiritual. Então, nós temos 2 planejamentos a fazer nessa semana. Um material e outro espiritual. Não é só o material. Então, o espírito que deseja evoluir, ele precisa criar metas também. Metas materiais são importantes, mas metas espirituais são essenciais, não apenas importantes. E aqui nós colocamos algumas propostas de novas metas para a nossa vida. Como ser mais paciente. Hoje em dia as pessoas não têm paciência mais com nada. Não tem paciência no trânsito. Não tem paciência em ouvir. Não tem paciência a opiniões diferentes.
já sai falando, pensa, não pensa para falar. Isso é falta de paciência. A ansiedade está correndo solta aí. As pessoas se tornaram ansiosas e causa o quê? Intolerância e impaciência. Perdoar com mais rapidez. Nós ficamos marcando muitas coisas assim que às vezes o outro que nos ofendeu nem se lembra mais e nós ficamos remoendo isso. Então olha a bobagem que nós fazemos conosco mesmo, né? O outro nem se lembra e você está lá, né, sofrendo por uma coisa que não faz o menor sentido. Dedicar tempo ao estudo. Quanto tempo nós dedicamos em 2025 para o estudo? Será pouco, muito, médio, nada? Vamos refletir isso também. E participar das atividades de caridade, que foi falado no começo, da importância disso também. Essa prática do amor, né? Então, qual é exatamente a conexão entre Natal e Ano Novo na visão espírita? Natal e Ano Novo são dois convites complementares. Então, existe essa conexão entre o Natal e o Ano Novo. O Natal é uma luz que acendemos dentro de nós ao relembrar Jesus, o nascimento. E o Ano Novo é quando levamos essa luz a outras pessoas, iluminando caminhos ao nosso redor. Enquanto o Natal, então, nos inspira a refletir sobre amor, sobre humanidade, sobre caridade, o Ano Novo nos chama a ação. Natal é reflexão, Ano Novo é ação. É compromisso, é esforço pessoal. Então vamos refletir no Natal para agirmos no Ano Novo e a partir dele nos comprometermos a uma evolução mais serena, mais tranquila, mais equilibrada e mais eficiente em 2026. O Natal sensibiliza o coração. O Ano Novo impulsiona a transformação. Esses dois momentos, então, vejam como os espíritos benfeitores foram felizes de colocarem eles juntos. Dessas duas conexões, para mim, é a coisa fantástica. Também de mais uma coisa da perfeição de Deus no nosso mundo, das leis como são perfeitas, né? E o Cristo é a nossa referência de renovação. De renovação, de reflexão, de impulsionamento para a nossa transformação, para a nossa mudança, para a nossa atitude de cada dia do ano de 2026 para sermos um pouquinho melhor. Que a cada nascer do sol de 2026 nós nos lembremos disso, de fazer daquele dia melhor do que aquele mesmo dia de 2025. Quem sabe fazer isso? E para encerrar, eu vou passar algumas sugestões de exercício espiritual para esse novo ciclo que está se iniciando. A primeira sugestão é agradecer todos os dias pelo que vivemos. Gratidão nos transforma. Pessoas ingratas são pessoas infelizes e só vem o lado negativo. Pessoas gratas conseguem enxergar, mesmo onde outros não enxergam, coisas positivas. Segundo exercício, reconhecer nossos avanços. Lembrar que nós não somos de todo errados. Somos errados, mas não de todo. Então vamos nos reconhecer também. Isso faz parte também e é importante. Mesmo que seja coisas pequenas, precisamos reconhecer nossos avanços. Perdoar, terceiro, perdoar a nós mesmos e aos outros. Às vezes nós cometemos um erro e ficamos lá, que cagada que eu fui fazer, né? E martelamos naquilo lá. A outra pessoa nem lembra daquele erro e você fica martelando sozinho naquele erro que você cometeu. Vamos deixar isso para trás. Vamos aprender isso e no dia seguinte
Vamos recomeçar e tentar fazer diferente. Quarto exercício: visualizar quem realmente desejamos ser no ano que começa. Não simplesmente viver por viver os dias de 2026, mas visualizar quem queremos ser e trabalhar para ser aquilo que queremos. Quinto exercício: assumir um único compromisso de melhoria. Então, assumir compromisso de melhoria. Comece com pequenos compromissos, pequenas coisas. A gente não pode colocar metas absurdas que a gente sabe que não vai cumprir. Tem que começar com metas pequenas. Porque de uma pequena, de duas pequenas, de três pequenas, nós vamos transformando em metas grandes. É assim que funciona, inclusive no mundo corporativo. A gente vai ganhando cargos de coisas pequenas que nós fazemos no dia a dia. No mundo, na nossa vida espiritual também é assim. De meta em meta pequena, nós vamos crescendo espiritualmente. E essa prática desses 5 exercícios aqui vai criar um movimento interior poderoso, que nós não temos nem noção do quanto vai e pode nos transformar. Então, que façamos isso nesse Natal, que esse Natal nos inspire a essa reflexão e que o Ano Novo realmente nos chame para a ação de toda essa reflexão. Era isso que eu tinha para trazer. Agradeço por mais esse ano de trabalho aqui nessa casa espírita. Foi um ano que eu posso considerar fantástico, de bastante trabalho, mas de bastante crescimento, de muitas pessoas novas, muitos trabalhadores novos. Então isso é uma bênção. As pessoas que estão em casa nos ouvindo também, gratidão por tudo que fizeram por nós esse ano, por todas as orações, por todos os acompanhamentos aqui. Quantas pessoas colocaram no Facebook o quanto as bênçãos que receberam através do tratamento à distância. Tudo isso é motivo de gratidão. Gratidão por esse ano, gratidão por cada pessoa, por cada familiar aqui representada. Que Deus abençoe cada familiar, que tenham um feliz Natal e um feliz Ano Novo e que reflitam sobre tudo isso. Eu vou postar lá no grupão, essa pequena reflexão aqui, para que vocês consigam revisar isso. Um bom aprendizado você tem que ver 32 vezes. Então vamos ver 32 vezes durante essa semana, para que nós comecemos 2026 diferente. Então que Deus nos abençoe por tudo e que assim seja. Agradecendo a Vera pela bela exposição, eu convido a todos para o passe magnético. E vou pedir licença para o nosso presidente da casa e para todos os trabalhadores para desejar um Feliz Natal, um Ano Novo próspero, Ano Novo cheio de oportunidades para a gente exercitar o que de melhor a gente tem. Estejam todos bem, voltem para casa iluminados.